No vídeo de ontem eu falei sobre o cancelamento da Carla Sofia Gascón, que é a atriz espanhola que está sendo agora detonada por causa de tweets antigos. Ela é a protagonista do filme Emília Pérez e o negócio ficou bem feio para ela nesses dias. E aí ontem a Sofia Gascón publicou no Instagram dela um pedido de desculpas, entre aspas, aqui, e ela ganhou no bingo da desculpa esfarrapada, né? Assim, foram muitas afirmações ali. A impressão que dá é que ela nunca foi cancelada antes na vida, então não sabia como reagir, mas tem lá, quem me conhece sabe, peço desculpas a quem se ofendeu, tenho amigos que jamais disse tais coisas, está fora de contexto, então assim, ela fez o bingo da desculpa esfarrapada e eu quero ler para vocês aqui porque pode nos ajudar a compreender algumas coisas sobre como lidar com essas situações, né? Que tipo de resposta que seria mais adequado nessa circunstância. Para começar, eu quero falar um pouquinho sobre cancelamento, que é um tópico que eu já abordei muitas vezes aqui. Já fui cancelado muitas vezes, e na maior parte das vezes fui cancelado porque estava defendendo alguém de cancelamento, né? Seja porque me pareceu um cancelamento injusto, seja porque me pareceu desproporcional ou cruel até. Então eu vim aqui fazer um vídeo manifestando, sabe, o meu repúdio a esse tipo de comportamento, e aí caíram matando em cima de mim e eu entrei na reta, né? Mas o fato é que quem é uma figura pública fatalmente está sujeito a isso, né? Você pode dizer uma coisa sem intenção nenhuma de maldade, cair no radar da patrulha ideológica e aí se lascar. Então, assim, acaba sendo meio que ossos do ofício, né? E eu já fui cancelado várias vezes, inclusive uma vez só eu pedi desculpas porque me pareceu que não o conteúdo do que eu disse estava errado, mas o tom que eu utilizei, então eu vim me desculpar. Mas, no geral, eu entendo que é um modo muito contraproducente de lidar com as questões, né, de lidar com os problemas, de lidar com quem erra, de lidar com quem faz parte do nosso campo e erra. Então é um jeito de linchamento virtual, basicamente, é um espírito de turba e as pessoas, sabe, montam em alguém que já está fragilizado porque cometeu algum tipo de cagada aí na sua trajetória, as pessoas montam nisso e querem liquidar com a pessoa. Então eu quero aqui explicar para quem é cancelado, para quem for cancelado no futuro, né, como você pode lidar com isso, porque só tem 4 saídas para quem é cancelado. Só tem 4 saídas. Uma delas, a primeira delas, é de você pedir desculpas genuínas. É de você vir a público e reconhecer: gente, errei, falei uma coisa que é inaceitável, estou envergonhado do que eu fiz e vou melhorar. É isso, uma desculpa honesta. Pode ser isso aqui, olha. Você pode pegar essas frases aqui e utilizar, sabe, como foi dito aqui, porque é você reconhecer a sua culpa. Errei, desculpa, vou melhorar, estou envergonhado, não vai se repetir, e é isso. Não ficar adorando a pílula, não ficar tentando relativizar o que foi dito, não tentar, sabe, sair pela tangente ou justificar que você errou, mas estava certo. Não tentar fazer isso, porque ao fazer isso você perpetua o cancelamento, né? Você vai dando mais munição para que as pessoas te destruam, porque daí elas percebem que a desculpa não é genuína, não é autêntica, e aí vão para cima de você ainda mais, que é o caso da Gascón. Ela deu uma desculpa que não foi muito autêntica, eu quero ler para vocês aqui depois integralmente para entender como é que foi o negócio, e aí vai, sabe, piorando a situação. O segundo caso é ficar quieto. Se você acha que você está certo, que você não errou, que você não fez nada de, sabe, para ser cancelado, é ficar quieto e esperar passar a turba. E isso demora, sei lá, 24 horas, 48 horas. O cancelamento não dura perpetuamente, né? O linchamento virtual, ele tem um ciclo de vida, por quê? Porque as pessoas se cansam e elas vão para outra pessoa, elas vão procurar outro alvo. Então, se você não dá munição para essas pessoas, se você, sabe, fica ali, sabe, sob o radar, o negócio passa. As pessoas vão falar de você por um tempo, vão te difamar, vão te linchar publicamente, mas depois, sabe, o calor do negócio passa e tudo bem. Você vai ficar marcado, vão ficar usando isso contra você um bom tempo, mas o negócio tem um ciclo de vida bem curto, na verdade. Não é questão de semanas. É, sabe, 1, 2 dias e o negócio acaba. A terceira maneira de responder isso é dobrar a aposta, que é a tática da direita, né, da extrema direita em muitos casos, né. Se você foi pego falando alguma coisa horrenda, sei lá, alguma coisa preconceituosa, racista, é você dobrar a aposta, é você vir falar: falei mesmo e vocês são um bando de ignorantes, imbecis. Que era o que fazia o Olavo de Carvalho, que é o que faz o Nicolas Ferreira, que é o que faz essa turma aí, Eduardo Bolsonaro, assim por diante. Eles pegam lá alguma coisa que eles disseram no passado e vão lá e dizem: disse mesmo e concordo com isso, e continuo reforçando essa ideia, e vocês que não concordam comigo vão se fuder. É um modo de lidar com a questão, desde que você tenha uma base de suporte para te segurar, né? Então, assim, no caso da extrema-direita, quando alguém vai lá linchar a extrema-direita, geralmente é a esquerda fazendo isso. Então,
eles têm lá os seus apoiadores, seus seguidores, os seus eleitores e assim por diante. Então, eles têm, sabe, uma blindagem que ajuda que eles continuem a fazer o seu trabalho. E o último ponto, né, é processar as pessoas. Se você for difamado, por exemplo, caluniado, chegou a um ponto que for realmente grave, chegando a cometer crimes contra a honra, daí, no fim das contas, acaba tendo uma reparação financeira. Então, é processar os principais expoentes que te difamaram e, a partir disso, você obter uma compensação financeira que não vai limpar a sua imagem, que não vai limpar a sua honra, que não vai reparar o dano feito, mas vai ter uma compensação ali monetária. Então, assim, acaba sendo recorrer à justiça, que é o que o cancelamento não faz, né? O cancelamento, ele é um julgamento prévio, você já é culpado até que prove o contrário, então você já é posto na fogueira e você que se vire para provar que é inocente. E aí você vai para a justiça. A justiça é o oposto, né? Todo mundo é inocente até que prove o contrário. Então, muitas vezes acaba sendo o último recurso, né? Ir para a justiça. Então, dadas as recomendações, vamos ler aqui a publicação feita pela Gascom e entender o que ela disse, né, sobre esse cancelamento. Então diz o seguinte aqui, essa aqui é a publicação dela no Instagram, pedindo desculpas, entre aspas, aqui, né? Então o título é Eles Já Venceram. E eles, sei lá, somos todos nós que ficamos indignados com os tweets antigos, os tweets, né, de 2, 3 anos da Gascom. Então eles, sei lá, os nazistas, os fascistas, todo mundo que discordou dela. Então eles já venceram. E daí diz o seguinte: a primeira coisa que gostaria de fazer é pedir minhas mais sinceras desculpas a todos que, em algum momento da minha vida, tenham se sentido mal com a minha forma de me expressar. Poderia acabar aqui, na verdade, mas embora eu tenha feito isso, olha, desculpa com quem se ofendeu, ela falou aqui, olha, bem, desculpa, né? Sinceras desculpas. Podia acabar aqui, acabou. Desculpa, gente. Foi mal, não vai se repetir. Mas prossegue, né? Tenho muito a aprender nesse mundo e a maneira como me comunico é o meu principal defeito. Então, assim, não é o conteúdo, é a forma, né? Então, assim, não sei lá, tweet islamofóbico, não é tweet, sabe, tirando sarro do George Floyd, por exemplo. Não, o problema não é o conteúdo, o problema é a forma. A vida me ensinou algo que eu nunca quis aprender. Está claro para mim que, por mais que sua mensagem seja uma, se você não usar as palavras certas, ela se transforma em outra. Passei de uma vida normal para estar no auge da minha profissão em apenas 6 meses. Agora, minha responsabilidade é enorme porque minha voz não pertence somente a mim, mas também a muitas pessoas que se sentem representadas e esperançosas comigo. Agarrei-me ao budismo de Nichiren para mudar minha vida e daqueles ao meu redor para melhor, e acredito que consegui. Não posso apagar meus erros do passado, só posso dizer que hoje não sou a mesma pessoa de 10 ou 20 anos atrás. Os tweets são de 2 anos atrás, 3 anos atrás, não são de 10, 20, porque como eu falei ontem, né, eu acho que faz pouco sentido você cancelar pessoas por coisas que ela disse quando ela era adolescente, né? Até recentemente, inclusive, expuseram, né, tweets antigos do Nicolas Ferreira, tweets fofinhos dele, né? Que alguns chegaram a dizer que ele era gay, não sei. Eu achei muito bizarro isso, né? Eu acho que é uma tática suja tentar resgatar coisas de quando ele tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos. Então, assim, me parece feio isso. Prossegue. E embora nunca tenha cometido nenhum crime, também não era perfeita, nem sou agora. Apenas tento aprender a ser uma pessoa melhor a cada dia. Reconheço, entre lágrimas, que eles já venceram. Conseguiram o que queriam, manchar minha existência com mentiras e trechos retirados de contexto. Então tá fora de contexto o negócio ali, né? Então as falas islamofóbicas não são islamofóbicas porque tinha um contexto ali mais amplo. Qualquer um que me conheça sabe que eu não sou racista, e talvez fiquem até surpresos ao descobrir que uma das pessoas mais importantes da minha vida e que mais amo é muçulmana. Então aquela coisa, né? Conheço pessoas tenho amigos muçulmanos, né? Então, assim, não sou islamofóbica porque minha melhor amiga é muçulmana, sei lá. Nem sou nada daquilo pelo que me julgaram e condenaram sem um julgamento justo, que é a questão dos cancelamentos, né? Do linchamento virtual, que é você culpado até que prove o contrário, né? Nesse ponto aqui, somos obrigados a concordar com a Gascom. Sem sequer me darem a oportunidade de explicar minhas verdadeiras intenções. Sempre lutei por uma sociedade mais justa, por um mundo de liberdade, paz e amor. Jamais apoiaria guerras, extremismos religiosos ou a opressão de raças e povos. Criaram postagens como se eu tivesse insultado até mesmo minhas colegas. Pegaram palavras que escrevi para enaltecer algo e as transformaram em críticas. Transformaram piadas em verdades absolutas. Distorceram frases que sem o contexto pareceram apenas ódio. A questão da piada também, é só uma piada, é só ironia, né? Aí entra um ponto também que eu acho que é importante reforçar. Eu sempre
desestimulei que as pessoas utilizem ironias ou certas piadinhas nas redes sociais. A não ser que você seja um comediante, né? Você trabalha com isso, é seu trabalho fazer piadas, e aí você vai errar bastante fazendo piada, e vai ser muito cancelado também. Eu acho que usar a ironia em rede social é muito perigoso até por causa do contexto que muda, né? Eles vão lá voltar para uma piadinha que você fez 5 anos atrás, e aquela piadinha vai ficar bem esquisita no cenário atual. Então, se possível, evite usar ironias. Isso não é porque as pessoas não entendem ironia, elas entendem ironia, mas elas vão usar isso contra você, porque elas vão, distorcer aquilo ali para poder te destruir. A gente precisa entender que quem é público, tem muita gente que gosta de você, tem muita gente que apoia o seu trabalho, que está aqui acompanhando, que quer ver o que você tem para dizer, que concorda com aquilo que você diz, e entende aquilo que você diz, e tem boa fé para poder ouvir o que você tem para dividir. Mas tem muita gente que não gosta de você. Tem muita gente que acha que você é um adversário, que você é um inimigo, que você é alguém que manipula informação, que você oculta informação, que você distorce essas coisas. Então tem gente que odeia você. E essas pessoas estão só à espreita, só ali atrás da moita, só aguardando você derrapar, fazer uma ironia fora do lugar, fazer uma piadinha fora do lugar, se for o caso, ou, sei lá, usar algum exemplo que soe mal para tentar acabar com você. Então, a gente precisa estar atento que, além de quem gosta do seu trabalho, tem muita gente querendo se destruir. Então, me parece que esse tipo de escorregada não é muito perdoável num cenário no qual tanta gente assim está nesse embate, que é uma guerra cultural que se dá nas redes sociais, né? Elas estão só esperando mesmo para poder te pegar. E aí, quanto mais você se blindar e se proteger disso, né, tentar evitar certas escorregadas inevitáveis às vezes, mas tentar evitar essas escorregadas ajuda bastante a manter o seu trabalho funcionando sem tantos percalços assim. Prossigamos aqui. Tudo isso para garantir que eu não conquiste nada e me afunde. Aqui ela fala do Oscar, né? Minha mãe me disse algo lindo ontem. Não me importa nem um pouco se você ganhar algo. Só quero que você esteja bem e que não te façam mal. Mãe, a vida me colocou aqui para transmitir uma mensagem de esperança e amor a este mundo, e eu vou cumprir essa missão. Então essa aqui é a publicação, né? Essa aqui é a publicação da Gascon ontem, um pedido de desculpas que soou, sabe, falso, esfarrapado, sabe, tentando desviar, tentando dizer que eu estava certa, mas estão me cancelando porque sou trans, ou estava certa, mas querem me destruir porque, sei lá, sou espanhola e assim por diante. Então, não colou essa desculpa dela. Como eu falei, se a ideia é se desculpar, seja breve, seja concisa, não enrole, não tente relativizar o que você disse, seja simplesmente, olha, errei, desculpa, vou melhorar. Quem quiser continuar acompanhando meu trabalho aqui, será bem-vindo, sabe, agradeço o apoio e vamos adiante. Simples assim. E aí, só para você entender aqui para onde vai, né, essas críticas que foram feitas a Gascon, eu separei aqui um tweet em particular que não é um dos piores, não é um dos piores mesmo, assim. Como eu falei ontem, os piores eu acho que se eu lesse aqui no canal, talvez até fosse desmonetizado o vídeo ou fosse bloqueado o vídeo, porque são coisas bem pesadas contra muçulmanos. Então eu prefiro não me arriscar. Mas tem um textinho aqui que ela publicou, que acho que ajuda a entender qual é a perspectiva que as pessoas foram adotando sobre a Gascon por causa das falas dela. São coisas que ela publicou aqui, né? Então diz o seguinte, que olha, cansei da historinha latino-americana que vem inculcando em vocês desde cedo em todos os países. Espanhóis muito maus que vieram nos impor e nos roubar. Já chega. Assim como o Papa deveria ser honesto e dizer a verdade, de uma vez por todas, os Reis Magos são os pais. Os Reis Magos aqui são o Papai Noel dos espanhóis, né? Então, assim, não é o Papai Noel que traz o presente, são os Reis Magos que vêm todo ano trazer os presentes para as crianças. Os Reis Magos são os pais. Alguém deveria ter a coragem de dizer a verdade sobre a América. Vocês, apenas vocês, são os descendentes daqueles que tanto ódio lhe ensinaram a sentir. Olhem seus sobrenomes e seus nomes, que eu saiba, Garcia, Marques, Lopes, Baina, Aparício, Ramírez, etc., não são sobrenomes toltecas. E nomes como Maite, Rosa, Alejandra, Alfredo, José, etc., não são suecos. Ninguém impôs nada a vocês, mas sim os enganaram a vida inteira. Quando os dois mundos se encontraram, né, os espanhóis, colonizadores e os povos indígenas das Américas, quando os dois mundos se encontraram, houve um confronto entre civilizações no qual, como sempre na história, o mais forte impôs sua cultura ao longo do tempo, como sempre aconteceu. Se querem voltar ainda mais no tempo, culpem os romanos, se quiserem, pois foram eles que impuseram sua cultura antes na Península Ibérica. Aqui ela fala da história, né, da expansão do Império Romano aqui, que chegou até hoje a atual Espanha e Portugal, né? Já chega desse ódio integrado e estúpido.
no qual qualquer um originário da Península Ibérica é culpado pelos problemas que seus tataravós, tataravós, ou seja lá quem for, causaram. Me deixem fora disso, dos seus traumas. Nem eu, nem minha família, nem ninguém que conheço tem nada a ver com isso. A ninguém roubaram nada além de vocês mesmos, que não sabem quem são, e muito menos impuseram a vocês uma religião. Que eu saiba, vocês são livres para escolher o momento da história em que vivem, assim como eu. Eu escolho não acreditar mais em historinhas de ninguém. Quero viver no tempo que me tocou viver. Então ela vem criticar, por exemplo, essa interpretação de que os colonizadores não fizeram nada de mal contra os colonizados, né? Que houve esse encontro, esse choque de civilizações, que sempre existiu na história da humanidade. De fato, sempre existiu, não quer dizer que seja moralmente correto isso, mas sempre houve esse choque de civilizações, e a civilização mais desenvolvida, mais poderosa, mais numérica, esmagou os outros. Então, assim, é algo, sabe, um padrão histórico isso aqui. Mas chegaram os colonizadores e eles não impuseram nada nos colonizados. Não impuseram nada. Não impuseram religião, não impuseram a força das armas, não impuseram condições comerciais bizarras, não impuseram escravidão, não impuseram nada aos colonizados. Não impuseram, segundo ela aqui, né? Não impuseram nada. Chegaram lá e houve o conflito, ganharam e aí tudo bem. Aí tudo bem. Daí os sobrenomes e seus nomes indicam que tudo bem, tá ok. É claro que é uma visão totalmente distorcida da história, né, e do modo como se deram esses processos coloniais, que foram brutais. Há textos, né, que demonstram isso. Bartolomé de las Casas, que era um sacerdote, que era um padre católico, denunciou isso para a monarquia espanhola. Ele publicou textos mostrando como eram absurdas condições de trabalho e de escravização dos indígenas nas Américas. Então, assim, a história demonstra isso. Aqui é claramente um negacionismo histórico em relação ao processo brutal de colonização das Américas realizados por espanhóis e portugueses na América Latina, né? Que falamos de América Hispana e América Portuguesa. Então, sim, ela tenta tirar a culpa da metrópole da colonização. E daí ela joga para outro aspecto que tem a ver com a culpa atual, né? Espanhóis atuais são culpados pela colonização, ou espanhóis atuais são culpados pelo atraso dos países latino-americanos. E aí, nesse sentido, embora ela até tenha razão nesse quesito, né, porque a história continuou, né? A história não parou no século XVI. A história vem até os dias de hoje. A Espanha foi um dos países mais pobres da Europa durante o regime do Franco. Então, assim, a história não para. Países que eram potências viraram países miseráveis, países que eram potências foram desmantelados. O Império Romano foi desmantelado em uma porção de micro-estados depois, ou seja, a história não parou. Os italianos hoje não são herdeiros do legado romano no sentido de potência, de poder, de riqueza. Não, é uma outra civilização, é um outro estágio da história daquela região. Então, nesse sentido, até concordo. Mas isso não tira a noção, pelo menos a perspectiva histórica, de como o atraso da América Latina ainda é consequência dessa exploração. E aqui a gente entra num aspecto muito importante, porque a riqueza nem sempre é passada de geração para geração. A riqueza ela não é algo permanente, embora a pobreza possa ser algo permanente. A riqueza ela vai se diluindo com o tempo, ela vai se desintegrando com as gerações. A não ser que seja alguém absurdamente rico, né? Alguém que seja, uma riqueza nababesca, mas geralmente a riqueza vai se diluindo com o tempo. Já a pobreza ela é perpetuada por várias condições históricas, por estruturas dominantes de subjugação. Então, assim, alguém que é descendente de um negro escravizado, né, do Brasil colonial, por exemplo, essa pessoa ainda hoje, do Brasil colonial e imperial, essa pessoa ainda hoje sofre as consequências do racismo estrutural que foi implementado no Brasil para subjugar os povos negros. Então, assim, certas condições de pobreza, de miséria, de subjugação, de opressão, elas podem sim ser perpetuadas durante muito tempo, enquanto que certas condições de riqueza nem sempre permanecem. Então não dá para descolar a história de exploração colonial da América Latina da pobreza desses países, do sofrimento desses países, da dificuldade que esses países têm para poder, crescer no cenário global, econômico e político. Porque foram países que foram devastados por séculos e séculos de dominação. Então aqui você tem a defesa de uma tese que não é totalmente equivocada, tem ali seus grandes equívocos, não é totalmente equivocada, mas o modo como ela faz soa muito ruim. Então, assim, aqui você tem um claro exemplo da forma, né? A forma como ela utilizou aqui que acaba sendo um ataque aos povos latino-americanos. Tipo, já chega, né? É discurso de extrema-direita portuguesa, chega. Então, assim, acabam sendo falas muito problemáticas de fato e que, voltando agora, nesse contexto de disputa para o Oscar, né, é um nome muito cotado, ou era cotado, agora eu não sei mais, era um nome muito cotado, então é provocação contra brasileiros, atacando Fernando Torres, então isso acabou gerando uma bomba relógio que explodiu agora. Mas, só lembrando aqui, né,
O cancelamento para mim sempre soa como um justiçamento virtual muito cruel, sabe, muito desproporcional às vezes. As pessoas cometem erros, falam bobagens, falam absurdos. Alguns erros são reparáveis facilmente, outros são mais complicados de você consertar, mas eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história toda, né? Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar com o engajamento. Se torne um membro para dar uma força, ou um apoiador, porque a meta esse ano é produzir documentários filosóficos, então seu apoio vai ser muito importante para isso, para chegarmos nesse objetivo. Link na descrição aqui, se cuide por aí e até mais. Tchau!